Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação. A produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, estudantes! Estão curtindo nossas aulas do Enem? Então se liga que tem mais! Agora é hora de mandar bem na interpretação de texto e na gramática com uma aula de português. É a TV Assembleia. A Paraíba se enxerga aqui. Fala, meu futuro universitário, qual é o momento agora? Pensa aí. A gente falou sobre o que na aula 8? Romantismo, idealização, subjetividade, fuga do eu. Agora, meu amigo, é o mundo real. Agora é a vida como ela é. E eu tenho aqui, aula 9, realismo século XIX. Contexto histórico, características e... Mas, Wilson, tem aqui autores. Só tem Machado de Assis. É o principal autor do realismo. Machado de Assis vai representar nas suas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Ele mexe com você que está lendo a obra Memórias Póstumas, você que está lendo a obra Dom Casmurro. Ele vai fazer um processo de relação onde você é que vai interpretar a perspectiva do final. Afinal de contas, Capitu traiu Bentinho, sim ou não? Eu acho... Não. Quem vai responder é você, tá? Você vai pesquisar aí, vai dar sua pesquisada, sua leitura, seu estudo e vai analisar perfeitamente que o perfil da narrativa de Dom Casmurro, ela tem um significado.
A narrativa de Memórias Póstumas é um narrador defunto. Quebra toda a linearidade de uma narrativa, porque ela começa do final. O narrador defunto, que é o próprio Brás Cubas, que o nome Brás Cubas é a simbologia do que seria o Brasil na época. Da mesma forma, quando eu falo sobre o colégio, a obra, o Ateneu de Raul Pompeia, o diretor se chamava Aristarco, porque representa o quê? A aristocracia, tá? Então, Brás Cubas era a representação do que era o Brasil naquela mistura toda do século XIX, nesse período aí, onde eu tenho um ponto super importante que está aqui, ó, a influência do positivismo. Rapaz, eu tenho aqui a explosão, o boom da ciência. Ou seja, eu não tenho mais aquela preocupação com a mão de obra quantitativa. Eu quero agora a mão de obra qualitativa. Então eu tenho a influência do positivismo e de outras teorias. Positivismo, criacionismo, evolucionismo. Todo esse processo de teoria científica vai estar presente no século XIX porque todas as obras literárias, a maioria delas, elas vão ser escritas pelo método da observação. Por exemplo, na nossa aula 10, já adianto, vamos falar sobre naturalismo. Quando eu falo sobre o cortiço, eu estou falando de um processo de habitação coletiva, tá? Então eu tenho ali todo um contexto de método da observação. Aloysio de Azevedo, o escritor, quando ele vai falar sobre a obra O Cortiço, ele vai avaliar a obra e escrever a obra pelo método da observação. Naquela época, o subúrbio do Rio de Janeiro crescia de maneira absurda, os cortiços, as chamadas casas de pensão. Então, todo um ambiente coletivo. Lembrando que o cortiço, as casas, o ambiente coletivo, tinha suas problemáticas de saneamento básico. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Então aqui, ó, lembrando, Wilson, realismo é independente do naturalismo? Não, os dois se completam. Um fala de contexto social e o outro fala de contexto psicológico. Por exemplo, as problemáticas sociais, elas vão influenciar o teu aspecto emocional, o teu aspecto psicológico, o teu aspecto socioemocional. Você, com você mesmo e com os outros, tá? Então eu tenho aqui, contexto histórico, abolição da escravidão. Então, Wilson, que sucesso! Foi a solução de um problema e a criação de outro. Por quê? Quando eu falo da abolição da escravidão, o Brasil passa por esse processo, mas eu não tinha na época políticas públicas para abraçar ex-escravos, tá? O processo do racismo, infelizmente, ele continua até os dias de hoje, porque o processo do racismo ele não acaba na abolição dos escravos, o racismo continua porque eram negros e, infelizmente, pessoas com a mente pequena ainda são racistas. Nós temos racismo no Brasil ainda hoje. Uma pessoa que é racista, ela é ignorante, ela cospe na própria história, porque nós somos consequência, nós somos frutos desse processo de miscigenação de indígenas, negros e brancos. E aí, dando sequência, proclamação da República, eu passo a ter um aspecto político e social muito mais intenso, tá? Falamos da influência do positivismo e das outras teorias científicas, das características sempre objetividade, sendo oposição ao exagero do romantismo. O realismo ele vai trazer o mundo real, a vida como ela é, tá? É basicamente isso aqui, rapidinho. O que era o romantismo? Dá um exemplo prático. O romantismo era isso aqui. Eu tenho uma ferida na minha mão. Ela incomoda, ela está inflamada, ela está atingindo outras partes do meu corpo. Mas o que era que o romantismo fazia? Eu fecho os olhos, que é muito mais cômodo. Por exemplo, quando você está num relacionamento, você sabe que aquele relacionamento é sem futuro. Você sabe que aquele relacionamento vai dar problema. As pessoas que estão ao seu redor já avisaram a você que aquele problema não vai dar, que aquele relacionamento não vai dar certo. Você sabe de tudo isso, mas você prefere fechar os olhos. Chega um momento que o discurso do romantismo ele cai por terra. O que é que o realismo faz? Ele mostra o problema. Olha, o problema é esse aqui. Você passa a enxergar a realidade. Wilson, o que vai ser a aula 10? Naturalismo. O naturalismo ele cutuca a ferida, ele vai tirar o pus, ele vai tirar todo o processo do que não presta.
vai cicatrizar. Ah, Wilson, a cicatriz vai embora? Não, a cicatriz vai estar ali para lembrar você de evitar de entrar em outras experiências negativas. Anota isso aí, que isso aí é importante. Então eu tenho retrato fiel da realidade, método da observação, tenho causas sociais. Lutamos pelas causas sociais até os dias de hoje. Repertório importante para você aí, a Constituição Federal de 1988 e todos os seus pontos importantes, a teoria, aí você contextualiza, você olha lá o texto e olha a prática. E aí vai ser o quê? O teu repertório, a tua crítica, a tua argumentação. Fechando, recapitulando aqui, ó, autores, vou colocar só Machado de Assis, que é a principal referência do realismo no Brasil. Escrevendo várias obras, mas duas que são sempre destaque. Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. E eu quero finalizar essa aula, meu amigo Deus, com uma pergunta. Para você, futuro universitário, Capitu, traiu Bentinho, sim ou não? Beijo para todo mundo. Somos a porta do sol. Dizem que toda casa tem um coração. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Aqui o nosso atende por um nome. Seu Gilson, que há mais de 60 anos é referência de gerações na contínua transformação da casa. Ele orienta, motiva e agora ajuda a conduzir o Ecoleges, o nosso dever de casa da sustentabilidade. Com o Ecoleges, a Assembleia já economizou muita água, papel, copos e milhares de quilowatts. A mudança se vê nos corredores, nas salas, na creche e na escola da Assembleia, onde a cada dia o servidor se faz protagonista dessa transformação, sob a serena supervisão do seu Gilson. Por função, ele abre as portas da Casa do Povo. Por vocação, ele abre caminhos para uma Assembleia mais humana. Seu Gilson atravessou gerações e antecipa um futuro mais sustentável. Cuidar da natureza é cuidar da vida, meu jovem. No Espaço Mulher, você vai conhecer o trabalho da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana. Um programa que apresenta como políticas públicas atravessam mulheres de toda a sociedade. Nesta edição, a secretária Wanda Menezes fala sobre acolhimento e inclusão. Espaço Mulher, cidadania e informação para você. A Assembleia está cada vez mais perto dos paraibanos. No último ano, foram 12 sessões itinerantes em todas as regiões do estado. Também foram realizadas audiências públicas no interior, debatendo temas importantes para a Paraíba. A Caravana da Inclusão levou apoio a mais de 3.000 famílias de pessoas com deficiência. E o programa Rompa o Ciclo da Violência percorreu o interior com informação e orientação no combate ao feminicídio. A Assembleia Legislativa da Paraíba, cada vez mais perto de você. Fala, turma! Vamos entender de vez aquelas reações químicas? Então acompanhe agora essa aula de Química e venha aprender com a gente. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Fala galera, professor Giga aqui na área e vamos começar a nossa aulinha 2 sobre a evolução dos modelos atômicos. Galera, hoje vamos finalizar essa parte dos modelos atômicos. Galera, na primeira aula nós vimos a ideia do modelo filosófico proposta por Leucipo e Demócrito. Nós vimos o primeiro modelo propriamente dito proposto por Dalton, que era a nossa querida bola de bilhar. Nós vimos também um segundo modelo atômico proposto por Thomson, que ficou conhecido como pudim de passas, galera. E na aula de hoje nós vamos ver o modelo 3, que foi proposto por nosso amigo Ernest Rutherford, e nós vamos ver o quarto modelo proposto por Bohr. Galera, vamos lá. Então, o terceiro modelo atômico, você lembra? A ideia de Dalton não tinha eletricidade. Quando Thomson apareceu, ele já tinha a eletricidade, ou seja, cada químico ele tinha algo específico que ajudou na contribuição da proposta do seu modelo. Quando você vai trabalhar com Rutherford, meu irmão, Rutherford ele foi um cara que ele trabalhava muito com a
radioatividade. Ele era um cara que ele trabalhava muito com a nossa amiga ilustríssima Marie Curie. Lembra dela? Aquela química que ela descobre o polônio, um elemento radioativo. Cara, agora nós temos a radioatividade, então a ideia agora melhorou. Então, Rutherford, ele fez inúmeros experimentos. E um deles, ele pensou o seguinte. Rutherford, ele era um cara que ele era discípulo de Thomson. E começou a surgir certos problemas com o modelo de Thomson. E Thomson disse o seguinte: ei, macho, vai resolver o problema do meu modelo. Cuida dos erros que tem nele. Aí o que é que Rutherford faz? Beleza. Eu vou pegar e eu vou trabalhar com a radioatividade para ver o que é que tem entre erro desse modelo. Então nós vamos pensar o seguinte. O modelo de Thomson, galera, era um modelo que era uma pasta positiva carregada com elétrons. Elétrons, partículas minúsculas. O que é que o Rutherford faz? Eu vou pegar um material radioativo que emite uma certa radiação alfa e eu vou bombardear uma finíssima lâmina de ouro com radiação alfa. E você vai imaginar o seguinte, o elétron, partícula pequena. Imagina um graveto no meio de um trilho de trem. Então você vai pensar assim, tem um trilho de trem, você coloca gravetos, cabos de vassoura, em pé, fincado no chão. E vai vir um trem em altíssima velocidade que vai passar direto por esse trilho onde estão as varetas desse cabo de vassoura. Em tese, o que é que vai acontecer? O trem, ele vai passar e vai arrastar como se não tivesse nada. Então, a ideia de Rutherford era basicamente essa. Você tem uma certa pasta positiva com elétrons pequenos, minúsculos, e está vindo um trem, que é a radiação alfa. Se o modelo de Thomson estivesse correto, toda a radiação alfa passaria direto sem ter nenhum problema, que naturalmente isso iria acontecer. Só que quando Rutherford ele foi emitir o seu modelo, você vai pensar assim, ó, radiação alfa, e aqui você tem partículas minúsculas. A radiação alfa, que é o trem, era para passar direto, de uma forma que nada vai barrar. Só que quando ele emitiu essa radiação alfa nessa lâmina de ouro, que seriam os gravetozinhos os cabos de vassoura, ele viu que tinha certas radiações que estavam sofrendo desvio. Oxente, é o que, homem? A maioria passava direto. Se a maioria da radiação estava passando direto, ele deduziu o seguinte. O átomo, ele é constituído por grandes espaços vazios. Por que grandes espaços vazios? Porque 99% dos trens estão passando direto. Beleza. Então ele pensa assim, grandes espaços vazios. Ele deu um nome. Esses grandes espaços vazios, ele chama de eletrosfera. Então, a partir de agora, galera, anota. O átomo, ele tem uma nova região. E essa região é chamada de eletrosfera. O que é a eletrosfera? Grandes regiões vazias do átomo. Continua. Então, ele pensa, espera aí. Os trens estão passando direto, a maioria. Grandes espaços vazios. Só que tem um trem, meu Deus, olha para cá. O trem, ele bate. Quando ele bate no cabinho de vassoura, o que é que acontece? Ricocheteia. Meu irmão, imagina que você tem um cabo de vassoura fincado no chão. Tá vindo um trem em altíssima velocidade, bate nesse cabo de vassoura e volta. Meu irmão, ele enlouqueceu e ele pensou o seguinte, peraí, doideira! Quer dizer que o átomo, ele não é... O átomo de Thomson está completamente errado. Por quê? Porque se o átomo de Thomson estivesse correto, tudo passaria direto, porque eu tinha apenas uma pasta positiva com cargas elétricas pequenas que seria impossível desviar uma radiação alfa, por exemplo. Então ele pensou assim, então quer dizer que o átomo, então ele é constituído por grandes espaços vazios, só que eu tenho uma região muito pequena, porque apenas uma estava ricocheteando, que ela é maciça. E ele disse assim, então eu vou dar um nome. E ele deu um nome. Essa região maciça, muito pequena, ele chamou de núcleo. Galera, grava isso. O átomo agora ele é constituído por duas regiões. Uma eletrosfera, que é constituída por grandes espaços vazios, só que lá no centro eu tenho um núcleo, que é uma região maciça. Só que, peraí, ele ainda percebeu que a radiação alfa, que é uma radiação positiva, ele que descobriu essa radiação, estava sofrendo desvios. Então vamos pensar assim. Eu tenho um certo núcleo aqui.
uma radiação positiva está vindo aqui, ó. Quando está chegando perto dessa região aqui, que é o meu núcleo, está sofrendo desvio, uma certa repulsão. Aí ele pensou, alfa, radiação positiva. Está passando perto desse núcleo, repulsão. O que é que vai repelir o positivo? É o negativo ou é outro positivo? Lembra, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Se o alfa era positivo e o núcleo está repelindo, ele deduziu que o núcleo ele era positivo. É aí que nosso amigo Rutherford, ele descobre os prótons. E onde estão localizados os prótons? No núcleo. Então, galera, agora nós temos o terceiro modelo. Esse modelo ele fica conhecido como modelo sistema solar, também chamado de planetário. Por quê? Porque agora nós temos um certo núcleo, que é uma região central, que é onde estão localizados os prótons, e ao redor dele nós temos grandes espaços vazios. E esses espaços vazios ele chama de quê? De eletrosfera, que é a região onde estão girando os elétrons. Eis que surge o terceiro modelo atômico, modelo sistema solar ou planetário. Galera, top demais. Eis que surge agora em 1913, 1911, 2 anos depois, começa a gerar uns certos problemas no modelo proposto por Rutherford. Tem um cara chamado de Maxwell, que ele diz o seguinte: ô Rutherford doideira, se tu tem um certo núcleo positivo e tu tem aqui um certo elétron que é negativo girando ao redor dele, o que é que vai impedir dessa carga negativa gerar numa forma de elipse aqui, numa forma de espiral, e se chocar, causando um colapso? Por que isso não acontece? Sabe o que é que o Rutherford disse? Sei lá, faço a mínima ideia e não estou nem preocupado em saber. Ele já tinha ganho o prêmio Nobel por ter descoberto a radiação alfa, a radiação beta. Então ele não estava preocupado mais com isso. Surgiu agora a ideia de outro carinha, nosso amigo Bohr. O que é que Bohr ele faz? Ele pega o modelo de Rutherford e ele vai estudar. Só que a diferença é, Rutherford era experimentalista. Ele jogava para o laboratório e ia fazer experimentos. Thomson também. Só que Bohr, ele era um matemático. Ele ia para a matemática, a base de cálculos. Eis que surge agora o nosso modelo quântico. Olha que viagem agora, se liga. Eis que surge agora os saltos quânticos. Ele disse o seguinte: o átomo ele ainda é constituído por um certo núcleo, porque ele pega apenas o modelo de Rutherford. Então ele diz, eu tenho um núcleo, os prótons estão no núcleo e ao redor dele está na eletrosfera os elétrons. Só que agora ele diz que não tem apenas uma eletrosfera. Nós temos o que nós chamamos de níveis de energia. Então eu estou diante agora do modelo dos níveis de energia, ou das camadas eletrônicas, aquelas camadas conhecidas, camadas K, L, M, N, O, P e Q. Aí ele diz o seguinte, cada camada dessa aqui, ela tem uma certa quantidade de energia. Então olhe bem, que é o que ele chama de órbitas estacionárias. Porque, lembra qual foi a pergunta de Maxwell? Por que não tem uma atração e o elétron gira na forma de espiral para se chocar e o núcleo entrar em colapso? Ele diz, a atração ela existe, mas cada camada dessa, camada K, L, tem uma certa quantidade de energia. E a quantidade de energia, ela é crescente. Quanto mais distante do núcleo eu tiver, mais energia eu terei. Ele diz isso. É por isso que o elétron da camada M vai ficar na camada M. Por quê? Porque na camada M tem uma energia que prende o elétron ali. Órbita estacionária. Aí ele diz assim, só que existe uma maneira de eu arrancar esse elétron. É eu começar a fornecer energia para esse elétron. E agora é que a coisa vai ficar bonita. Sabe por quê? Isso daqui, galera, tu acha que está distante de você? Tá não, bebê. Tá pertinho. Se você já viu aquelas estrelinhas que brilham no quarto,
Se você já viu aquela lâmpada fluorescente quando você apaga e ela continua piscando. Se você vê aquele ponteirinho de relógio quando apaga você consegue enxergar. Aquelas placas de saída de incêndio que brilham. Aqueles adesivos de cara que anda de bicicleta. Fogos de artifício, vagalumes, escorpiões que brilham. Peixes que estão no fundo do mar que tem aquelas luzinhas. Meu irmão, tudo que brilha. Olha a palavra-chave. Luz, brilho, cor. Galera, tu pegou uma questão. Olha a questão clássica. A polícia civil que usa o luminol. Ou eu tenho aquelas pulseiras que quando quebra começa a brilhar no escuro. Meu irmão, se tu pega um metal e tu aquece, o metal ele fica vermelho. Quimioluminescência, bioluminescência, fosforescência, fluorescência. Cara, tudo isso corresponde a modelo de Bohr. Não esquece disso. Então vamos lá. Por que isso está acontecendo? Vamos agora para a ideia. Lembra que o elétron está preso na sua órbita estacionária? Beleza. Aí ele diz o seguinte. O elétron ele está preso na sua órbita estacionária. Porque cada órbita, cada nível, cada camada tem uma certa quantidade de energia. Beleza. Mas ele diz assim, tem uma forma desse elétron ele sair daqui. Como? O elétron, ao absorver energia, então vai lá, o elétron está absorvendo energia luminosa, pode ser? Ele começa a aumentar a sua quantidade de energia. Ele fica extremamente energético, diz que ele fica no seu estado excitado. Grande quantidade de energia. Elétron começa a agitar. O que é que ele vai fazer? Ele vai realizar o que nós chamamos de salto quântico. Então, o elétron, ele vai sair de uma camada de menor energia. Grava isso, escuta bem, ó. O elétron, ao absorver energia, o elétron está absorvendo energia. Ele vai saltar de uma camada de mais baixa energia para uma de mais alta energia. Saltou. Só que a tendência do elétron não é ficar lá para sempre, é voltar. Só que para esse elétron aqui ele voltar, ele precisa liberar a mesma quantidade de energia, só que agora na forma de ondas eletromagnéticas, onde essas ondas eletromagnéticas podem ser luz. Cuidado, galera. Vamos lá. Quando eu falo de ondas eletromagnéticas, tem uma infinidade. Por exemplo, ultravioleta, raio-x, raios gama, infravermelho, Wi-Fi, tudo isso são ondas, certo? Só que a diferença desse tipo de onda é a quantidade de energia que cada um transporta. A luz, ela faz parte dessas ondas, só que é no nosso espectro visível. As outras ondas eu não consigo ver. Agora, a luz, aquelas 7 cores do arco-íris, eu consigo ver, certo? Então, tudo isso é onda. Então, quando eu estou me referindo a ele libera energia na forma de ondas eletromagnéticas, tanto eu estou falando de luz, como dessas ondas invisíveis também, beleza? Do infravermelho até o ultravioleta. Então, galera, tudo isso é modelo de Bohr. Então você está lá, questãozinha falando de fogos de artifício. Por que você tem fogos de artifício de inúmeras cores? Porque cada elemento químico tem um certo elemento que, ao excitar o elétron dele e ele saltar e voltar, o espectro de cor dele vai para uma certa variação de cor. Por exemplo, lembra daquelas lâmpadas de poste das antigas? Amarela. Por quê? Sódio. O sódio, ali você está diante de lâmpadas de vapor de sódio. O espectro de cor do sódio vai para a faixa do amarelo. É tanto que se você quiser fazer um experimento em casa, tá lá o fogão aceso, você pega um pouquinho do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e joga. Quando queimar, você vai ver uma chama azul. Uma chama amarela. E você tem outro, magnésio, flash. Quando você pega flash, antigamente, eu não sei se você lembra, aquelas câmeras que colocava pólvora, e quando o cara apertava tinha um flash, luz branca, magnésio. Você tem
o vermelho, você está dando potássio e assim sucessivamente. Cada elemento químico tem um certo espectro de cor, certo? É por isso que você tem uma infinidade de fogos de artifício. Galera, falou em luz, eu estou falando de bom. Galera, então com isso eu estou finalizando a parte da evolução dos modelos atômicos. Vimos o modelo filosófico, que não é um modelo aceito, até porque ele é apenas uma teoria. Nós vimos o primeiro modelo, o modelo de Dalton, bola de bilhar, esfera maciça, indivisível, indestrutível e sem carga. Nós vimos o segundo modelo, o modelo de Thomson, pudim de passas, descoberta dos elétrons. Agora eu estou diante das cargas elétricas. Nós vimos o terceiro modelo, o modelo de Rutherford, onde agora o átomo é dividido em duas partes, núcleo e eletrosfera, e ele descobre os prótons. E nós vimos também o quarto modelo, que é o modelo de Bohr, também chamado de modelo Rutherford-Bohr. Eu vou lembrar de quê? De brilho, luz, cor e assim por diante. Galera, tamo junto, eu te espero na próxima aula. Valeu! Somos os verdadeiros ambientalistas. A COP30 nos mostra a urgência de salvar o planeta. A Assembleia Legislativa também se alinha aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Criou o projeto Paraíba Sustentável com a plataforma ODS-PB, que monitora 148 indicadores em todos os municípios do estado, oferecendo dados para a formulação de políticas públicas e avaliação da situação dos ODS em cada cidade. Os que se destacam recebem o selo de município sustentável. A Assembleia também promove oficinas socioambientais, estimula cooperativas e projetos de reciclagem. Com união, dedicação e engajamento social, alimentamos o sonho de transformar a realidade. E nós não desistimos nunca. Assembleia Legislativa da Paraíba transformando presente e futuro. Dos meus tempos de menino não falta recordação. Pude sonhar e brincar de bola, bila, peão. No pensamento eu viajava com a minha imaginação. Na escola, todo dia feliz da vida estudava, mas a hora preferida era quando eu brincava. No recreio com os amigos, ligeiro a hora passava. No território da infância, fui feliz, pude sonhar, recebi amor dos meus sem ter que me preocupar. Era um tempo de magia, sorrio só de lembrar, pois quando penso na infância, eu penso em algo sagrado, num solo fértil, potente, onde o amor é plantado em proteção, em futuro, em afeto e em cuidado. Porém, a realidade, para muitos, é diferente. O direito à infância é negado a muita gente, prejudicando a criança e também o adolescente. O trabalho infantil em nossa sociedade precisa urgentemente ter um fim com brevidade. Proteger nossas crianças é responsabilidade. Responsabilidade de quem tem um olhar social, de quem luta para que o mundo seja menos desigual, para que a Constituição se cumpra em seu ideal. Educação, moradia, teto e sobrevivência são direitos garantidos e para que haja potência no adulto que crescerá, preservemos a inocência. O brincar é fundamental, é forma de expressão. Cuidar das nossas crianças é cuidar de nossa nação, é preservar o presente para que haja futuro então. Que toda criança tenha direitos assegurados, que tenha amor, estudos, seus anseios validados, possa se desenvolver sem ter seus sonhos roubados. Cansaço? Só de brincar. Nenhuma preocupação, vida plena e leveza, boa escolarização, respeito e, acima de tudo, toda a nossa proteção. Saúde, vida, lazer, cultura e muita poesia. Que toda criança tenha de viver a alegria e que você chegue junto, seja mais um que se alia para transformar, para amar e proteger. Criança não tem trabalho, tem que se desenvolver. Vamos juntos reforçar. Criança é só para amar, brincar, sorrir e crescer. Chega
de trabalho infantil. Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicholas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. E aí, estudantes, preparados para fechar as contas do Enem? Então não perde essa aula de matemática que já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos aqui à Assembleia, seja bem-vindo aqui ao Eleges. Vamos para mais uma aulazinha, mais um preparo para o Enem, que está chegando, está batendo na porta. Hoje eu trouxe para vocês a análise combinatória, ou seja, princípio fundamental da contagem, tá? Vamos pensar um pouquinho, vamos ver o que é isso, como é que eu tenho que raciocinar para resolver essas questões. Tem que ter maior cuidado, maior interpretação, ler com cuidado, ler com carinho, tá? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês uma primeira situação que diz o seguinte: queremos saber quantos são os números distintos, ou seja, não posso repetir número, de dois algarismos que podemos formar com os números 1, 2 e 3. Então, é uma questão bem fácil, você poderia fazer isso por tentativa, por organização. Então, eu trouxe para vocês o seguinte: eu posso formar com 1, 2, 3 o número qual? O número 12. Posso formar o número qual? O número 13. Posso formar o número 23. Posso formar o número qual? O número 21. Posso formar o número 30, 31 e posso formar o número qual? O número 32. Ou seja, o total de números distintos, perceba que não foi repetido nenhum, ou seja, não apareceu 11, não apareceu 22, não apareceu 33, todos são o quê? Todos são distintos. Então eu posso formar aí, com esses números 1, 2, 3, sem repetição, quantos números ao todo? 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto número. Se você olhar direitinho, foi fácil, consegui construir. Eu vi uma árvore de possibilidade, ou seja, consegui construir todos os números. 6 números no instante eu faço. Tá? Então, a situação aí bem tranquila desses 6 números que eu posso formar com o número 1, 2 e 3. Então, vamos agora fazer um pouquinho agora com a geometria, com nossa segunda situação. Queremos saber quantos diagonais tem o heptágono. O heptágono é a nossa figura fechada, diagonal é que sai de um vértice a outro. Tá? Então você olha aqui, ó, de P1 a P2 a P3 é uma diagonal, P1 a P2 não é diagonal, é o lado dele, tá? P1 a P4, posso formar de P1 a P5, posso formar de P1 a P6. Então todas as diagonais saindo de P, ligando ao P3, P4, P5 e P6. Beleza. Posso também sair de P2, posso formar P2 a P4, P2 a P5, P2 a P6 e P2 a P7. Então, eu estou traçando todas as diagonais possíveis, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu consigo. É uma figura de quantos lados? 7 lados, tranquilo. Então, aqui dá para fazer. Então, o total de diagonais nesse heptágono é de quanto? É de 14 diagonais. Então, eu posso formar com o heptágono 14 diagonais. Fácil, consegui construir. Beleza, tudo tranquilo. Mas vamos aqui agora. E se eu pegasse agora letras? Formar anagramas. Anagramas são palavras com ou sem sentido. Não é obrigado a ter sentido na língua portuguesa, tá? Quantas palavras podemos formar ao mudar as letras da palavra Ari no lugar? Então, quando eu mudo as letras, vamos formar outras palavras, tendo ou não sentido. Essas palavras são chamadas de quê? De anagramas, tá? Então, eu posso começar com a letra A, R, I, o próprio Ari, eu posso formar. Posso trocar de posição o I com R, outra palavra, sem sentido, mas é outra palavra. Posso aqui agora começar com I
e botar RA. Posso começar com I e depois começar a R, trocar de posição. Perceba que eu estou trocando de posição. Posso começar com R, depois o A e o I, e depois posso formar o R com A e I. Ou seja, eu construí todas as palavras possíveis com as letras A, R e I. Essas palavras não é obrigado a ter sentido, tá, galera? Elas são chamadas de anagramas. Então, beleza, também é fácil. Então, eu posso formar 6 palavras. Então, nós temos aqui 3 situações que, se eu não souber uma técnica para fazer uma contagem adequada, eu vou fazer na tentativa, vou escrevendo as minhas tentativas e vai sair a questão, certo? Vai sair o resultado. Mas vamos pensar um pouquinho na quarta situação. Olha só, quantos conjuntos conseguimos formar com 3 algarismos, todos distintos, ou seja, não posso repetir, tá? Porque se eu pudesse repetir seria muito mais trabalhoso, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3 até o 8. Então eu posso também fazer como a gente fez os anteriores, tentativa. Eu posso construir 123, eu posso construir 132, posso construir 134, 143, 145 e assim vai. Deu um trabalho danado e vai dar um trabalho. Você fazer todos os números, rapaz, dá um trabalho da gota séria, né? Então como é que a gente faz isso? Aí onde entra agora o processo simples de contagem. Pode ser feito à mão, mas quando adicionarmos mais elementos ou mais restrições, começa a ficar difícil. Como o exemplo da situação 4. O exemplo 1, 2 e 3, fácil de ser feito, fácil de ser construído, fácil de visualizar. Já o exemplo 4 já deu mais trabalho, que eu tinha 8 números, tá? Por isso existem métodos para esses cálculos. Quem são esses métodos? Princípio fundamental o quê? Da contagem, o famoso PFC, tá? Esse princípio são técnicas que você vai aprimorando, você vai testando, você vai melhorando e consegue fazer essas questões um pouco mais rápidas, tá? Bem mais rápidas, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Uma moeda é lançada 3 vezes. Olha, probabilidade, hein? Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Eu posso fazer na mão. Eu posso pegar a primeira moeda, pode cair cara e pode cair o quê? A segunda moeda pode cair cara ou coroa e a terceira moeda pode cair cara e coroa. Ou seja, eu estou construindo uma árvore de possibilidade. Pode cair cara, a segunda ser cara e a terceira ser cara. Pode cair cara e coroa. Pode cair cara, coroa e cara e assim vai. Dá um trabalhozinho, mas não é impossível. Não é uma coisa de outro mundo, tá? A minha primeira moeda pode cair o quê? Coroa. A segunda pode cair cara ou coroa. A terceira, se a primeira cair coroa, a segunda cair cara, a terceira pode cair cara ou coroa. Ou pode cair o quê? Cara e coroa, tá? Bem, beleza. Deixa eu repetir aqui que acho que dá uma confusãozinha. A primeira moeda pode cair coroa, a minha segunda moeda pode cair cara e coroa. Se minha segunda moeda cair cara e coroa, a terceira também tem a possibilidade de cair cara e coroa. É isso que eu estava dizendo, tá? Então aqui está a nossa árvore de possibilidades. Eu posso formar ela aqui, todinha, cara, coroa e assim vai. Então se você contar aqui direitinho, eu tenho quantas possibilidades? Eu vou ter o total, um diagrama de árvore, né, conhecido como diagrama de árvore, você tem um total de quantas? Eu vou ter um total de 8 possibilidades. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, ao lançar 3 moedas, eu só posso ter 8 resultados. Tá? Não posso ter nem mais e nem menos. 8 resultados. Mas qual era a outra maneira de se fazer? Imagine aqui, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Eu não vou enxergar mais a palavra cara e para a coroa, eu vou enxergar o número de resultados. No primeiro lançamento eu tenho 2 resultados, ou cai cara ou cai o quê? Ou cai coroa. No meu terceiro lançamento, ou cai cara ou cai coroa, também eu tenho 2 resultados. E no terceiro lançamento, ou cai cara ou cai coroa, também tenho 2 resultados. Aí o princípio de multiplicação, porque um depende do outro aí, né? Os resultados são dependentes um do outro. Então, só você multiplicar que vai dar exatamente quanto? Vai dar exatamente 8. Ou seja, esse método é utilizado, o método multiplicativo. Eu não tenho aqui a construção, não preciso da construção, eu preciso enxergar a numeração agora, tá bom? Beleza?
Tudo certinho? Outro exemplo. 4 atletas participaram de uma corrida. Quantos resultados existem? Então imagine só, você tem 4 atletas, você tem aqui o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro. Aí você pensa, no primeiro colocado, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 4 pessoas que podem ter o primeiro colocado, ser o primeiro colocado. Se um desses caras aqui ganham, eu tenho quantas possibilidades agora para o segundo? Eu tenho exatamente quanto? Eu tenho exatamente 3. Ou seja, se o primeiro eu tenho 4 possibilidades, se um entrar na primeira colocação, para minha segunda colocação eu só vou ter 3 agora, porque um já está na primeira. Então eu tenho 3 possibilidades. Se um desses caras entrarem, eu vou sobrar quantos para mim, para o terceiro colocado? Vai sobrar apenas quanto? Vai sobrar apenas 2. Então, ou seja, eu tenho 2 atletas no terceiro colocado, 3 atletas no segundo colocado e 4 atletas no primeiro colocado. Então, repetindo, eu tenho 2 atletas que podem ter a terceira colocação, eu tenho 3 atletas que podem ter a segunda colocação e tenho 4 atletas que podem tirar o primeiro colocado, tá bom? Então, feito isso, agora é só fazer o que, Fabrício? É só você multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2 dá exatamente quanto? Exatamente 24. Então, se você tiver 4 atletas, você tem a possibilidade de ter 24 resultados. 4 no primeiro, 3 no segundo e 2 no terceiro. Certo? Tranquilo? Então, você olha assim, princípio fundamental da contagem, como é que cai no Enem? Então, vamos ver como é que cai no Enem? Fica aí no aguardo. Ó pátria amada, idolatrada, salve! Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores? Mas se ergues da justiça a clava forte. E o sol? Torça contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ligue 123. Todos os dias, diferentes formas de violência afrontam a sociedade e desafiam o Estado. Violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso. Violência que atinge as minorias, a natureza, a cidadania. Para viver com segurança, o cidadão não pode se calar. Contra a violência, procure o Ministério Público no seu Estado. Ministério Público Federal. E aí, estudantes, preparados para fechar as contas do Enem? Então não perde essa aula de matemática que já vai começar. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Olha como é que cai no Enem. Eu trouxe aqui para vocês 4 questões, 2 bem simples, modelo Enem, e 2 do Enem. Vamos fazer junto? Um shopping center possui 4 entradas para o andar térreo, 5 escadas rolantes que ligam o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa, partindo de fora do shopping, pode atingir o segundo pavimento usando o acesso mencionado? Então vamos lá. Para a pessoa entrar no shopping, ele tem na entrada 4 possibilidades. Para ele sair da entrada do térreo e subir para o primeiro andar, ele pode escolher quantas escadas rolantes? Ele pode escolher 5 escadas rolantes. 5 escadas rolantes. E do primeiro andar para o segundo pavimento, ele pode escolher quantos? Pode escolher 3 elevadores. Vamos lá. Então, para eu entrar no shopping, eu tenho 4 entradas. Para sair do térreo, eu tenho 5 escadas rolantes para ir para o primeiro pavimento. E 3 elevadores para ir do primeiro para o segundo pavimento. Então, você tem 3 pavimentos. Térreo, primeiro e segundo. Para eu entrar no térreo, 4 entradas. Para eu sair do térreo para o primeiro pavimento, eu tenho 5 escadas rolantes, ou seja, 5 possibilidades. Para sair do primeiro para o segundo pavimento, eu tenho 3 elevadores, 3 possibilidades. Então, perceba que ao total é só você multiplicar. 4 vezes
4 vezes 5 vezes 3 vai dar exatamente quanto? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 é quanto? 20 vezes 3 é 60. Tranquilo? Facinho essa questão, não é isso? Tranquilo, tranquilo. Aí a outra questão que eu trouxe para vocês é exatamente uma parecidíssima que já caiu no Enem, que era, se eu não me engano, era um zoológico. O cara sair de um canto para outro, quantas possibilidades ele tem. Então, bem parecido, o Enem adora repetir as questões, tá? Então, olha só. Observando o diagrama, o número de ligações entre x e z é quanto? Então, ou seja, eu quero saber se eu saísse aqui do x, se eu saísse desse cara aqui, ó, de x, e chegasse em z, de quantas maneiras eu posso fazer? Ou seja, qual é o número de ligações que eu tenho? Ou seja, quantos são os caminhos que me ligam de x até chegar em quanto? Até chegar em z. Então, vamos montar direitinho esse negócio, tá? Eu posso sair do x e ir para quando? Ir para o r e depois ir para quem? Ir para o z. Posso ou não posso ter esse caminho? Então, de x para o r eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3. Opa, 3 possibilidades. Do r para o z eu só tenho uma. Opa, só tem uma possibilidade. Então, eu sei que aí eu vou aplicar o princípio do multiplicativo. Então, eu tenho aqui, nesse caso, de saindo de x, passando por r e indo até z, eu tenho 3 escolhas, 3 possibilidades. Beleza, mas só tem esse caminho, Fabrício? Não. Eu posso sair do x e ir para o r e depois ir para onde? Para o z, z, né? Não, z não, y. E depois ir para onde? Depois ir para o z, tá? Então, eu posso muito bem sair do x e ir para o r, do r para o y e do y para o z. Beleza? Então, quantas possibilidades eu tenho de x para o r? Eu já sei que são 3. De r para y, eu também sei que são 3. De y para o z, eu sei que são quantos? Eu sei que são 2. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Ou seja, por esse caminho de x, r, y e z, eu tenho 18 o quê? 18 possibilidades. Beleza. Aí eu tenho também o seguinte, eu posso sair do x e ir direto para o y e depois ir para quem? Depois ir para o z. Ou seja, tem essa possibilidade também. Eu posso sair do x, ir para o y e depois ir direto para quem? Para o z, sem ter passado pelo r. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui quantas possibilidades? Do x para o y, eu tenho uma possibilidade. Do y para o z, eu tenho quantas? Eu tenho 2. Beleza, então do y para o z, eu tenho 2 escolhas e do x para o y, eu tenho uma. Aplicando novamente o princípio multiplicativo, 2 vezes 1 dá o quê? Dá 2. Beleza? Então, acompanhando, galera. Mas, Fabrício, que questão difícil? Não, não é difícil. Ela é trabalhosa, mas difícil ela não é. Eu posso sair agora do x, ir para o s, depois ir para o y e depois ir para onde? Para o z. Muito bem. Eu posso sair do x, posso ir para o s, posso ir para o y e depois eu posso ir para quem? Para o z. Eu posso seguir esse caminho. Então, novamente, vamos lá. Eu quero saber quantas são as possibilidades, tá? Do x para o s, eu tenho 3 possibilidades. Do s para o y, eu tenho 2 possibilidades. E do y para o z, eu também tenho quantas? Eu também tenho 2. Totalizando, utilizando o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Beleza. E agora, acho que é o último. Se eu sair do x, passar para o s e depois ir direto para o z, não posso fazer isso? Pode. Você pode sair do x, ir para o s, não passar pelo y e ir direto para quem? Ir direto para o z. Totalizando como aqui? Totalizando como? Então, vamos lá. Então, de x para o s, eu tenho 3 escolhas. Do s direto para o z, eu tenho 2 escolhas. Totalizando quanto? 3 vezes 2, 6. Então, o que é que a gente faz agora? Tem que ter cuidado para ver se não faltou ninguém. X para y e para z eu tenho, sim. X para r e para y para z eu também tenho. E agora, você verifica se tem todos os caminhos, todas as possibilidades. E agora o quê? Eu vou somar. Vou somar 3 com 18, com mais 2, com mais 12, com mais quanto? Com mais 6. Então, 18 com mais 2 vai dar 20.
20 com 12 vai dar 32, 32 com 3 vai dar 35, com mais 6, então a soma disso aqui tudinho vai dar exatamente quanto? Exatamente 41, alternativa letra qual? Letra B. Beleza? Questãozinha trabalhosa, mas não é uma questão muito difícil, tá, pessoal? Tranquilão? Vamos para outra? Olha a questão 3 do Enem. Essa questão 3 aí, pessoal, você tem que ter maior cuidado na hora da leitura para você não se confundir, para não ler errado, deixar passar alguma coisa. Então você vai lendo e vai grifando as coisas que são importantes, tá? Vamos embora? Um diretor de uma escola convidou 280 alunos. Opa! Convidou 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Então você tem 5 objetos, 6 personagens de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual foi o objeto que foi escondido, por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Então, beleza. Quem lembra disso parece muito aquele jogo detetive antigamente, né? Então, é o jogo do detetive. Quem já brincou o jogo de tabuleiro sabe muito bem o que é que eu estou falando, tá? Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. Então, todos os alunos foram convidados, todos os alunos vão participar e todos os alunos vão dar uma resposta, tá? É a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores, ou seja, não vai ter nenhuma resposta igual a outra de nenhum aluno. Então, todas as respostas dos alunos são distintas, tá? E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez, então não tem repetição do mesmo aluno. Então, não existe respostas iguais e nenhum aluno vai jogar mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declaradamente vencedor e a brincadeira se encerra, né? É encerrada. O diretor sabe que alguns alunos acertará a resposta por quê. Então, vamos embora. Então, vamos pensar o seguinte. Quantas respostas possíveis podem aparecer? Você tem aí 1, 2, 3. 3 escolhas. Objeto, personagem e cômodo. Objetos são quantos? Quantos objetos você pode escolher? Você pode escolher 5. Quantos personagens você pode escolher? Você pode escolher 6. E quantos cômodos você pode escolher? 9. Então, ou seja, você só pode ter 5 respostas para o objeto, 6 respostas para personagem e 9 respostas para quem? Para o cômodo. Então, utilizando o princípio multiplicativo, você só pode ter quantas respostas? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 9, 270 respostas. Mas, ou seja, tem quantos alunos? 280 alunos. Então, com certeza, alguém vai acertar, porque você tem mais alunos do que a quantidade de respostas que pode aparecer. Você tem 280 alunos e só pode aparecer, no máximo, 200 e quanto? 270. Então, o que é que acontece? Qual é a alternativa? 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Ou seja, você tem 10 alunos a mais do que todas as respostas que podem aparecer. Você pode aparecer 270 e tem 280. Ou seja, 10 pessoas a mais da quantidade de quê? De respostas. Então, fica para a gente a alternativa letra qual? Letra A de amor. Tranquilo? Não é muito difícil, a questão é relativamente simples e aparece assim também no Enem, pessoal. Não vai arrancar o cabelo não, você começar a chorar. Não, são questões simples. Agora tem que ter o maior cuidado, o maior detalhe na leitura para não se atrapalhar, tá? Vamos agora para a nossa última questão da aula de hoje. Olha só, Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama. Opa, anagrama, olha a aula no começo da aula. Anagramas são palavras que têm ou não o quê? Sentido, tá certo? Exclusivamente com as letras que compõem o seu nome, antes do símbolo do arroba. O e-mail terá o formato do anagrama @site.com.br, ou seja, vai criar um e-mail para ele, tá?
E será de tal modo que as 3 letras EDU apareçam sempre juntos exatamente nessa ordem. Beleza, isso aí ajudou, meu amigo, bastante a gente, tá? Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras de seu nome forma um e-mail que ainda não foi o quê? Cadastrado. Então, eu sei que o eduardo@site.com.br não pode ser mais usado, porque ele já foi o quê? Ele já foi utilizado, tá? Mas o restante não. Então, vamos embora. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Beleza, então, vamos lá. Ele quer usar a palavra Eduardo. Mas ele diz aí uma coisa bem interessante. Ele diz que a palavra Edu tem que vir sempre junta nessa ordem, certo? Nessa ordem. Então, eu imagino que Edu seja uma letra e não mais uma palavra. Eu imagino que Edu seja uma letra só. Então, se você olhar direitinho, na verdade, a palavra Eduardo, que é constituída de... Cadê a palavra Eduardo? Que é constituída de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, na verdade, por causa do que Edu está juntas, eles vão ter agora exatamente o quê? Exatamente uma letra, que eu considero Edu, a outra vai ser quem? A outra vai ser a letra A, a letra R, a letra D e a letra O. Beleza? Então, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 letras. Repito, Edu, eu imagino que seja uma letra. Então, eu tenho quantas escolhas aqui, pessoal? Eu tenho 4 escolhas. Edu, a letra A, a letra R, a letra D e a letra Q? Letra O. 4 não, desculpa. 4 não, 5, né? Aí me atrapalhando. 5 letras. Edu, a letra A letra R, a letra D e a letra O. Tranquilo? Então, aqui nessa primeira casa, eu tenho 5 escolhas. Se entrar qualquer uma dessas 5, aqui eu só tenho quantas agora? 4 escolhas. Ah, beleza, eu estou entendendo. Então, aqui só pode entrar quantas agora? 3, porque foi escolhida aqui, por exemplo, se eu botar aqui o A, se eu colocar o R, só me sobra quantas letras? 3. O Edu, o D e o O, tá? Se por acaso entra Edu aqui, eu só tenho quantas agora? Eu só tenho 2. E por último, a que sobrou, a última letra, uma letra só, que é que sobrou. Então, beleza, entendi, Fabrício. Então, a palavra Eduardo não são 7 letras, vão ser quantas? Vão ser 5, porque Edu vai ter que ficar juntas. Então, imagino que ela seja o quê? Uma letra só. Então, acabou o nosso problema. É só fazer conta agora. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 100 e quanto? 120. Aí você olha para cá, eita, a letra E. É a resposta? Não, não é a letra E. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aí que Eduardo não pode entrar, porque já foi usado. Eu tenho 120 anagramas que eu posso construir, 120 palavras, mas tem uma que eu não posso mais utilizar, ou seja, que é a palavra Eduardo. Então, qual seria a resposta? A resposta seria quem? 120 menos uma, que é a palavra Eduardo. Então, a resposta vai ser o quanto? 119 tipos de e-mail que eu posso utilizar com a palavra Eduardo, sem usar a palavra Eduardo como base, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo jóia? Desejo a vocês muita sorte nessa prova, tá? Um cheiro no coração e até a próxima. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.